Senhor Jesus, Mestre Maior, dando-nos a bênção necessária para que todos nós possamos confabular, refletir, pensar sobre a vida, sobre nós, sobre o que a gente possa trazer na noite de hoje, que isso possa gerar insights para todos nós, para que a gente possa formar, dessas palavras, dessas histórias, dessas frases, a matéria-prima necessária para lidar com as interações que a vida acaba nos oferecendo a todo instante. A vida, ela nos propõe desafios, obstáculos, isso é natural que ocorra em um planeta de provas e expiações. Muitas vezes nós corremos disso, é fato, e é normal corrermos das provas, corrermos de tudo aquilo que pode gerar algum desconforto em nós. É natural que isso ocorra, mas nós sabemos que um passo para o autoconhecimento é o desconforto interior. Quaisquer desconforto, quaisquer incômodos que bate em nosso coração, bate em nossa porta, é uma porta aberta para o autoconhecimento. Nós só iremos nos conhecer, só iremos crescer, só iremos avançar à medida que nós repararmos os incômodos que batem na nossa mente, na nossa vida. Não é fazendo apologia à dor, aos desafios, aos obstáculos, de maneira nenhuma. Mas todos nós que estamos encarnados na Terra, até os desencarnados que estão nesse orbe terreno, todos eles passam por provas, algumas duras provas, e a partir daí é que faz gerar o aprendizado necessário para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa dar passos significativos e sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Não há outro propósito, não há outro objetivo, não há outra missão que a gente venha a ter aqui na Terra, senão sair dela com mais habilidades, mais competências do que a gente chegou. Mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que as topadas da vida, os empurrões, acabam acontecendo, e é natural que ocorra também, mas isso também tem o poder de gerar aprendizado. Kardec, quando questiona a espiritualidade, na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Kardec está questionando se os espíritos eles influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos atos, no dia a dia. E a espiritualidade vai nos dizer que mais do que vós podeis imaginar, os espíritos eles influenciam. Não está lá na resposta, mas acredito eu, para o bem e para o mal, com certeza. Então há uma influência da espiritualidade maior. E nós sabemos que todos nós ainda estamos permeados da ignorância. Quem diz isso é Kardec. Kardec nos diz que a maioria de nós estamos ainda estáticos ou cristalizados na ignorância, imitando os sonâmbulos hipnotizados por suas próprias criações. Essa é uma frase de Kardec. Então, como nós estamos, de Emmanuel, desculpa. Então, como nós estamos ainda nessa fase da ignorância, porque ainda nós não conseguimos enxergar o que importa, o que é essencial na nossa vida, se passarmos um olhar não para o outro, mas para nós. Diante dessas necessidades que a gente acaba criando, diante dos desejos que habitam em nós, diante de tudo aquilo que falta para a gente ser feliz, se fizermos um exercício, o que significa ser feliz ou o que falta. Talvez a pergunta não seja o que falta, porque isso poderia induzir a pessoa a buscar algo fora, mas o que você já tem, o que te faz feliz, talvez a gente vá buscar tudo lá fora, talvez a gente, de fato, vá percorrer o exterior para dizer, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse aquilo eu seria feliz. Então nós temos uma grande dificuldade em olhar para o que já temos, para o que a gente já conseguiu, para o que a gente já avançou. Então a gente tem essa grande dificuldade. E nós sabemos, no ditado popular, eu falava isso há pouco, eu lembrei, na hora que eu estava falando na palestra, eu lembrei dessa frase, caixão não tem gaveta,
Então, de fato, o caixão não tem gaveta, não só para as coisas materiais, que a gente enxerga com os olhos materiais, acreditando que casa, carro, roupa, dinheiro, tudo isso são questões materiais. Mas isso talvez seja só uma consequência das coisas materiais. As coisas materiais são aquelas que nos impedem de enxergar o essencial. Orgulho, inveja, egoísmo, ciúme, ambição, tudo isso são questões materiais. Tudo isso são questões perigosas que fazem com que a gente feche os olhos para que de fato é essencial. Então, será, se nós fizermos um exame de consciência, nós estamos de fato conseguindo enxergar o que é essencial na nossa vida e conseguindo viver tal qual é esse essencial? Talvez nós tenhamos essa dificuldade. Por isso que Emmanuel nos diz que nós ainda continuamos na ignorância. A ignorância ainda habita a criatura humana. Então, se a ignorância ainda habita em nós, os espíritos ainda nos influenciam. E Kardec nos diz, obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão. Então, são as obsessões advindas do mundo espiritual que acaba nos tentando, nos seduzindo para fazer alguma coisa ou não fazer, nos induzindo a algo. Mas nós sabemos que cada um é tentado pelo alimento que a gente tem dentro da gente. Ninguém é tentado com algo que a gente não alimenta. Se eu não tenho vício de determinadas situações, vício disso ou daquilo outro, para a gente não dar nomes, não vai ter uma tentação daquele tipo, porque eu não tenho uma inclinação para isso ou para aquilo. Para drogas, jogos, por exemplo, para sexolatria, tantas outras coisas que acabam sem nenhum julgamento de nossa parte. Mas tudo isso, né, utilizado de forma desregrada, né, utilizado de forma errônea, provavelmente pode gerar desequilíbrio, novamente, sem julgamento de nossa parte. Mas, se nós temos essa grande dificuldade de enxergar de fato o que é essencial, as obsessões de cunho, principalmente da fascinação, vai nos alcançar. Então, os espíritos vão encontrar dentro da gente a matéria-prima necessária para mover, ou nos conduzir para determinados comportamentos, ou não fazer nada em determinadas situações. Então, se nós temos isso ainda, e nós estamos alimentando isso em nós ainda não conseguimos também enxergar os espíritos que acabam nos fazendo isso. Por isso que a obsessão mais perigosa para todos nós é a da fascinação. Ficamos fascinados, vidrados, fixados em determinadas coisas, em conseguir isso, em conseguir aquilo, em acreditar que isso é aquilo outro. Então isso acaba alcançando nós e nos induzindo a coisas que acabam nos atrapalhando na nossa caminhada, desviando muitas vezes o caminho. Então Kardec já se preocupava, né, ali com relação a essa influência dos espíritos na nossa vida, dizendo que nós temos que ter um cuidado em lidar com os espíritos, porque até o advento do espiritismo, o mundo espiritual era um pouco desconhecido, ele era tratado como místico, como superstição, como algo divino, algo sagrado, ou algo do demônio, ou algo de Satanás. Não sabíamos ao certo o que de fato existiam. Então as comunicações que se faziam era de um lado místico, era de adivinhação. As pessoas iam para as pitonisas ou iam para os médiuns e questionavam se iriam prosperar, questionavam se iriam casar, questionavam se de fato o seu negócio vai ter êxito, eles vão conseguir alcançar algo, questionavam se de fato eu vou morrer com essa determinada doença. Então tudo de cunho pessoal. Esses questionamentos que se fazia à espiritualidade, todas elas eram de cunho realmente, além de cunho pessoal, cunho particulares na maioria das vezes, cunhos íntimos na maioria das vezes, que Kardec recebeu, né, como instrução dos espíritos, que não deve se fazer determinadas perguntas. Determinadas situações é tua e somente tua. Tu tens que resolver. As respostas que se dá são respostas que pode gerar um aprendizado para um grande grupo, para a humanidade, para as pessoas, e não algo particular,
não devemos questionar a espiritualidade. Nesse livro que foi lido há pouco, no prefácio, no Exódio da Noite, Caminho, Verdade e Vida, da mensagem de número 69, o título dela é Comunicações. Emmanuel, ele vem nos dizer que é inaceitável que a gente pergunte à espiritualidade, a algum espírito familiar, algum pai, alguma mãe que já desencarnou sobre questões pessoais nossas. Porque isso só diz respeito a gente, não faz sentido, não pode haver uma interferência do mundo espiritual em nossa vida íntima. Nossa vida íntima, o nosso caminhar, a nossa trajetória é nossa. Senão, onde estaria o mérito do crescimento? Onde estaria o mérito da gente angariar nossos recursos de habilidades, de competências para poder seguir em frente? Então, a espiritualidade, ela não vem. E Kardec, e Emmanuel, nessa mesma mensagem de número 69, Comunicações, ele vai nos dizer que o médium mal preparado, ele ainda sem uma preparação mental, sem uma preparação comportamental, moral, que possa dar vazão para algumas comunicações, sem essa preparação, ele pode ser utilizado pelo mundo espiritual para tragédias, muitas vezes, porque muitas vezes as tragédias nós acreditamos que são aquelas tragédias naturais, ou algo que ocorre e realmente é uma tragédia, mas na maioria das vezes a tragédia é apenas uma indicação, um olhar, uma falta de apoio. Isso é uma tragédia para a nossa caminhada. Quantos sonhos já não foram estragados, quantos sonhos já não foram desistidos ali, excluídos da nossa vida, porque não houve alguém que pudesse dar um direcionamento. Sabemos que a mão realmente é nossa, a força, o trabalho é nossa de fazer esse caminhar, mas nós sabemos também que precisamos um do outro, por isso da interação com a vida. Isso é de fato necessário. Então, Emmanuel faz esse alerta, temos que ter cuidado com essas comunicações, porque essas comunicações não podem ser de fato particulares, íntimas, e sim numa benfeitoria da humanidade e de um grupo. Então, se Emmanuel faz esse questionamento, faz esse alerta, nessa mensagem de número 69, outro alerta em Kardec. Kardec faz certa feita, isso está na Revista Espírita de abril de 1859, um diálogo que Kardec tem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele está tendo um diálogo ali com um espírito que havia desencarnado um tempo atrás. É um espírito de um artesão. Esse artesão estava dando algumas comunicações e Kardec fazendo algumas perguntas a ele. E de repente, para fechar um determinado assunto, Kardec tinha que consultar um outro espírito que fazia parte ali do grupo desse espírito. E Kardec disse assim, na mensagem, na comunicação com esse espírito: se eu chamasse o espírito tal aqui, ele responderia, e o espírito que estava respondendo já saiu, e São Luís, que era o guia protetor daquela reunião, daquele grupo que se fazia ali presente, disse: sim, se você chamar, ele viria, mas tenha cuidado, porque as evocações devem ser feitas com muita antecedência, senão tu estás correndo um grave risco, um alto risco de seres enganados, porque em algumas vezes isso tem ocorrido. Então, note, Revista Espírita, abril de 1859, Kardec recebe esse alerta. Você tem que ter cuidado com as evocações, porque se elas não forem feitas muito antecipadas, se forem feitas de supetão, rápido, ali pode ser que você seja enganado. Então, nós estamos falando de um grupo, né, que formulou a doutrina espírita depois de uma longa pesquisa. Kardec fez uma pesquisa enorme com diversos espíritos, falando com diversos, usando, né, da comunicação ali dos confrontos universais, fazia a mesma pergunta para vários espíritos e via realmente se tem ali fundamento, se bate aquelas respostas, e de repente ele ali com diversos, com a assessoria fantástica que existia,
né, não só das pessoas ali encarnadas, que estavam ali dispostas ao estudo, mas também com os espíritos desencarnados, que se faziam presente e protegiam, que coordenavam ali as comunicações. Mesmo assim, São Luís diz que, em alguns casos, ele foi enganado. Ele prestar muita atenção. Então, nós estamos falando de quase 20 séculos, 19 séculos depois, né, ali da vinda do Cristo. Imagina se falarmos do Velho Testamento, né, de Moisés, dos livros ali contidos. Então, Kardec, no livro Céu e Inferno, capítulo 11, quando ele trata desse tema, né, proibido evocar os mortos, né, se Moisés fala isso, né, no Velho Testamento, em diversos, se pegarmos Deuteronômio, se pegarmos o livro de Isaías, se pegarmos o Levítico, todos eles têm passagens nesse sentido. Mas tem uma revista espírita de outubro de 1863 que Kardec pega essa mensagem, não foi psicografado na Sociedade Espírita de Paris, mas foi psicografado por um grupo também coligados ali a Kardec. Kardec publicou nessa edição, né, lá de outubro de 1863, quando alguém ali pergunta, é possível evocar os mortos? Em seguida ele diz, por que Moisés proibiu a comunicação, a evocação dos espíritos? E um espírito chamado Simeão, ele diz, as pessoas, os homens, eram pervertidos naquela época, inclinados a buscarem adivinhações. Moisés fez bem em prevenir o mal. Então, Kardec se preocupa bastante com esse assunto, coloca ele não só no livro Céu e Inferno, capítulo 11, bem como diversas revistas espíritas. Ele coloca esse mesmo assunto, trazendo que Moisés, ele formulou a lei divina, a lei de Deus, quando ele, lá no Monte Sinai, ele traz os 10 mandamentos. E também foi papel de Moisés legislar, fazer uma lei civil, uma lei disciplinar, para que as pessoas que ali estavam pudessem conviver, mais ou menos, de acordo com a lei promulgada por Moisés. Então temos a lei divina, dos 10 mandamentos, e temos a lei civil, a lei disciplinar, uma lei comportamental, para que as pessoas pudessem transitar, viver. Se acontecesse algo, as pessoas pudessem saber como seguir. Então, naquela época, havia muita adivinhação. É proibido evocar os adivinhos, é proibido evocar os mágicos, é proibido prever isso, aquilo, outro, porque imagina hoje a gente, certa feita, um colega me falou que foi trabalhar em um centro espírita e no momento de receber as pessoas para dar aqueles conselhos, atendimento fraterno, esquecendo a palavra, no atendimento fraterno, havia uma pessoa antes que fazia esse atendimento fraterno, e a pessoa saiu, ele recém-chegado, mas estava ali, estudava um pouco mais, e o pessoal do centro disse, você poderia substituir o rapaz? Ele viajou, foi para outra cidade, não vai voltar mais, e aí você fica fazendo um atendimento fraterno. Ele foi fazer o atendimento fraterno, e as pessoas, quando vinham, diziam, vinham essas perguntas, olha, o meu filho, ele está bebendo muito, eu gostaria que o senhor mandasse um espírito lá, para fazer com que ele parasse. Olha, minha família tem alguém que está brigando muito, minhas 2 filhas, olha, elas brigam demais, eu queria que o senhor mandasse um espírito lá para fazer. Olha, eu acho que fizeram um trabalho. Então, tudo coisas nesse sentido. E daí ele percebeu que a pessoa que atendia anterior, porque ele perguntava, olha, esse tipo de demanda, não, é porque eu tive aqui, já fazem 7 semanas, e disseram que durante 7 semanas ia um espírito lá em casa, durante as 7 semanas, fazer uma limpeza. Então, veja, hoje, como nós, ele dizia, isso não é espiritismo, nós respeitamos quem pensa de determinadas formas, não tem problema nenhum, mas a casa espírita é um lugar de estudo, é um lugar de esclarecimento e também é um lugar de consolo, de amparo. Eu posso aqui escutar a sua demanda, né, de eu sei do seu sofrimento, da sua dor, porque seu filho, porque suas filhas, nós podemos conversar um pouco sobre isso. Não, mas eu queria que um espírito fosse. Então, hoje em dia, ainda a gente tem pessoas que tratam a espiritualidade dessa forma. Imagina naquela época.
de Moisés. Então era necessário uma lei disciplinar, uma lei civil. Só para vocês terem uma ideia, no livro Êxodo tem lá: se um boi com suas pontas chifrar uma pessoa, um homem ou uma mulher, e este morrer, o boi deve ser apedrejado, porém o seu dono não deve ser penalizado. O seu dono é inocente. Essa é uma lei que está lá no Velho Testamento, no livro do Êxodo. Mas se esse boi, ele já tiver o costume de dar pontadas por aí, e o seu dono foi avisado sobre isso, e ele matar alguém, chifrar alguém, o boi deve ser apedrejado e o seu dono deve ser morto. Devemos matar ele. Se alguém abrir um buraco para fazer uma cisterna e um boi ou um jumento cair nesse buraco e eles morrerem, o dono da cisterna deve pagar em dinheiro o valor do boi ou do jumento para o dono, e o boi ou jumento morto é dessa pessoa. Então tem diversas leis, eram leis naturais, leis que deviam realmente ser feitas porque não existiam. Porque as pessoas perguntavam: meu boi matou alguém, o que é que eu faço? Não sei, aí ia lá, não. E a cisterna? Então tem diversas, e a galinha? Olha isso. Então tinha tantas coisas que as pessoas não sabiam como lidar com aquilo, como resolver aquilo, entre aspas, pacificamente. Como resolver aquilo? Então, a gente abre aqui um livro e diz: o que é que você fez? Eu fui ali e o boi realmente, ele chifrou alguém e matou. E aí, esse boi, ele não pode, a carne dele não pode ser comida. Essa carne deve ser... Agora, se ele já fazia isso, então a carne do boi deve ser dividida entre os donos do boi, né? No caso da cisterna, por exemplo, se o boi cair lá, morrer, deve-se pagar e dividir as carnes no meio. Era natural que isso fosse feito, porque nós estamos tratando de uma lei civil. Então, quando o Moisés falava que é proibido evocar os mortos, imagina o que não existia na época. Se a gente sabe hoje, imagina hoje, se a gente dissesse assim: hoje no Bezerra de Menezes, a palestra será uma materialização de um espírito. Vai vir um espírito, não sei de onde, mas esse espírito vai vir, vai se materializar, e esse espírito vai dar a palestra. Eu acho que a Destra tinha que vir aqui para organizar aqui na frente, e eu acho que Soares tinha que botar um telão aí na frente, porque esse parque aí ia superlotar. Imagina na época: olha, tem alguém ali que está adivinhando, opa, eu vou lá, quem é que não quer? Se disser assim: tem alguém ali adivinhando o seu futuro, eu acho que caladinho algumas pessoas iam, né? Opa, vamos lá, né? Não custa nada. Quanto é esse negócio? É R$10, vamos lá. Então todos nós queremos, né, saber, né? Ontem eu vi uma postagem no Instagram, isso aí, diz que você faz assim com a mão, se fizer, não sei se é assim, mas se tiver um T é porque você vai prosperar, você é uma pessoa rica. Se tiver só um traço do lado esquerdo, então uma coisinha assim, eu disfarçadamente, né? Então eu fui olhar, que eu não sou impressionante, então eu fui olhar se eu era próspero ou se eu ia continuar pobre. Então imagina a questão na época de Moisés. Muito perigoso, né? Era essas comunicações, se fazia de fato necessário que ele legislasse, que ele dissesse: é assim, é assado. Então, normal que isso ocorresse, nós respeitamos, né, como falei anteriormente, todos que pensam o contrário, que acreditam que porque eu tenho uma outra mensagem na Revista Espírita, também de outubro de 1863, em outro, no mesmo mês de outubro de 63, porém é um outro texto que o Espírito diz, é um Espírito de François Frankowski. Ele vai nos dizer que engana-se as pessoas que acham que a comunicação para vir precisa ser evocada. Não precisamos evocar, porque os espíritos eles aparecem, os espíritos eles falam, os espíritos necessitam, em alguns casos, de falar, mas para falar necessita de um órgão, de um corpo que seja compatível
as ideias, o pensamento, a mente, a pessoa. E hoje em dia, não sei se vocês notaram, né, até no próprio Espiritismo, no passado nós tínhamos Chico Xavier, eu ia falar no passado tínhamos Divaldo, né? Se ele souber que eu falei, né? Que no passado, que ele está vivo ainda, né? Então nós temos Divaldo, nós temos Chico, nós tínhamos Raul Teixeira, que era médium Divaldo, médium, né, Raul Teixeira, médium Chico, médium tal, que nós sabíamos quem eram quem são os guias protetores deles, né? Médium tal, que é o guia protetor. Hoje, boa parte dos palestrantes espíritas, ninguém sabe nem quem são os guias, né? Haroldo Dutra, ele nem sabe qual é o guia. Sandro, Simão Pedro, tantos outros que estão aí, né, dando palestras, não sabem por quê? Porque não tem importância. Isso, na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então, os espíritos, eles influenciam a nossa vida, estão dispostos a nos ajudar ou a nos atrapalhar, de acordo com a matéria-prima que eu vou alimentando dentro de mim. É claro que é bom a gente receber uma intuição aqui e acolá, com certeza, mas isso constante não existe, porque isso atrapalha o nosso posicionamento, as nossas decisões. Imagina eu ter um guia protetor, eu já pensava nisso na época que eu era que eu aprendi a tocar violão, né, Rubens? Quer dizer, que eu tentei aprender a tocar violão, mas até hoje, 30 anos, não consegui. Mas aí a gente era aqui do grupo jovem, do Bezerra, e as pessoas sempre questionavam, né? Será que a gente vai... se a gente tivesse um guia protetor, será que a gente não iria prosperar? Ir mais rápido, ir aprender as coisas? E a gente dizia, poxa, deve ser interessante. Imagina um guia protetor, para você for comer um bolo de chocolate, opa, não pode. Opa, não pode. Aí depois a gente chegou à conclusão que não, é melhor a gente não conhecer, que a gente vai atrapalhar o guia. Não é o guia que vai nos atrapalhar, a gente vai atrapalhar o guia. Porque cada um de nós recebemos a nossa missão, como eu falei lá no início, angariar recursos, habilidades e competências para lidar com a vida, lidar com os obstáculos da vida. Tudo que chega para a gente, tudo que de pessoas, de coisas, de perdas, de pressão, é claro que tudo isso a gente deve olhar com um olhar respeitoso, né? Não é porque nós somos espírita. Hoje um colega estava me falando, ele é evangélico, e ele estava falando, puxa, eu perdi minha mãe há um mês atrás, e hoje ele estava muito mal porque fazia 30 dias, quase não ia trabalhar e tal. E aí eu disse, aí ele disse, vocês no espiritismo não ligam muito para isso, não. Que é isso, né? Totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário. No espiritismo, eu disse para ele, no espiritismo tem uma frase que diz assim: a lembrança e a saudade bate lá e cá. Bate lá e bate cá. De fato, isso ocorre, porque nós somos pessoas. Então, Kardec, quando formulou ali a doutrina espírita, ele começou a descobrir que os espíritos que chegavam para falar, que eram evocados, que inspiravam ali as pessoas, não eram reis, não eram superpoderes, não tinha isso ou não tinha aquilo, eram pessoas iguais a gente, que deixaram os corpos, assim como a gente entra num banho, deixa a nossa roupa ali no cesto. Então nós precisamos ter esse cuidado quando a gente faz essa análise do mundo espiritual, para a gente não continuar mistificando, acreditando que são deuses. Espíritos não são deuses, espíritos são pessoas, e a maioria que se aproxima de nós são iguais a nós. Não tem superpoder. Não, é porque o espírito, se eu perguntar para ele as dezenas da Mega Sena, não vai. Se eu perguntar para ele que dia eu vou morrer, não vai. Espíritos são pessoas. Então, muitas vezes a gente desencarna, e principalmente espírita, desencarna, encontra um centro espírita, vai ali para a reunião mediúnica, para ver se tem a oportunidade de falar, vê que é um centro espírita que as pessoas não estudam, a gente começa a falar, dando ordens. Certa vez esse mesmo colega que fez esse trabalho no atendimento fraterno, ele disse que foi participar de uma reunião mediúnica nessa mesma casa. E de diversas coisas que ele disse,
né? Mas o horário não nos cabe a gente prolongar a nossa fala. Mas ele disse, uma vez o Espírito disse, não, eles colocavam água fluidificada antes da reunião para cada um ali, e no final da reunião eles tomavam ali a água. E aí o Espírito disse, não, agora a partir de agora não vai ter mais água fluidificada. E agora ninguém tem água. Coisa boba, né? Peraí, mas quem é você? Não, eu sou o Espírito. Que Espírito? Eu sou José, né? Tá, então tem isso. Tem uma historiazinha que eu vi na Revista Espírita, no Reformador, revista editada pela Federação Espírita. Diz que tem uma pessoa que estava, Herculano Pires, nós sabemos que é um grande, né, colaborador da doutrina espírita, e se não me falha a memória, era Herculano Pires, ou era Hermínio Miranda, era um desses que era bem um trabalhador esforçado, enquanto encarnado da doutrina espírita, diversos livros publicados, e certa feita disseram, o Herculano, ou o Hermínio, está em uma determinada casa espírita. A gente vai lá, e aí tem uma fila imensa para falar com ele, e ele, era da federação, ficou bem empolgado, né? Poxa, eu vou lá conhecer, bem estudioso da doutrina espírita. Aí chegou lá para falar com o espírito, cada um falava uma vez, aí ele foi falar, opa, você é o Herculano? Herculano Pires? Eu disse, não, sou o Herculano. Não, mas não sabe se é Herculano Pires? Não, disseram que eu era Herculano Pires, eu fiquei aqui e eu estou atendendo as pessoas. Não, sou Herculano, eu morava na rua tal. Então a gente mistifica, né? A gente acaba colocando, achando que o espírito é assim, o espírito, ele tem superpoderes. Eu já contei essa história aqui, mas é bom eu repetir. A nossa diferença para um espírito que já chegou à angelitude, que já chegou à purificação, que já chegou realmente num patamar que a gente talvez esteja a anos-luz de distância dele, o poder que ele tem é apenas ampliação da consciência. Ele enxerga a vida de uma outra forma. Então, esses acontecimentos de pessoas, pressão, perda, isso, aquilo, outro, ele enxerga com uma visão mais abrangente. Nós enxergamos com uma visão menor. É como se nós tivéssemos a visão apenas do dia 30 receber o salário e pagar as contas. E segue o baile. Ele não, ele olha mais profundo, tem uma visão mais abrangente. Então, nossa diferença para um espírito que já chegou nesse patamar eu comprei um carro com 60 prestações. Comprei um carro 0 de entrada. Liso, né? Geralmente esse espírito não tem muito recurso financeiro, a gente vai levando. Então, 60 prestações. Não fiz o seguro, porque eu pagava a prestação ou o seguro. Eu escolhi pagar as prestações. Não paguei nem a primeira. Aí eu saio daqui do Bezerra, levaram o carro. Eu iria me embolar, feito naquelas crianças, né, que a gente vê em shopping, né? Era eu. Um espírito superior, ele vai olhar se ele não colocou em um lugar errado, né? Aí, será que eu coloquei no lugar errado? Porque às vezes é isso, né? A gente coloca no lugar, ele olha, certificou, não, realmente levaram. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que Tu me dás do trabalho, está confiando em mim. Senhor, eu estou contando uma história, tá? É bom deixar claro, né? Aqui. Então, o espírito superior, ele vai dizer isso. A nossa diferença para o espírito superior é essa. Então, todos nós fazemos, no silêncio do nosso interior, a nossa avaliação. Quanto eu estou de distância do espírito superior? Eu estou muito longe, né? Não sei vocês. Pode ser que vocês aqui estejam tranquilos quanto a isso. Mas a gente precisa, de fato, né, avançar quanto a essa habilidade, de adquirir essa habilidade de ter uma visão mais profunda, não ter essa visão míope, essa visão mais estreita. A evocação dos espíritos realmente se faz na casa espírita quando tem necessidade, quando há alguma necessidade. Geralmente a reunião mediúnica é uma reunião de colaboração com o mundo espiritual. Essa reunião de colaboração é trazida os espíritos para se manifestarem, para se, no vulgar da palavra, se manifestarem, mas para se comunicarem diante, muitas vezes, da visão estreita que eles estão tendo ali de não enxergar o mundo espiritual. Porque, na maioria das vezes, tem pessoas ali, parentes, próximos, que estão ali
predispostos a ajudar, mas eles não conseguem enxergar. Só conseguem enxergar ainda questões materiais. Por isso vêm, dão sua comunicação e ali ficam sabendo de algumas coisas e partem, né, para um estudo ou continuam na casa, né, para fazer um trabalho. Isso é fato. Mas a doutrina espírita, ela vem nos dizer, né, principalmente Emmanuel, ele vem nos dizer que a gente não precisa de mais coisas. Nós já temos o suficiente em literatura, em livros, em informações, para que a gente possa conseguir ampliar os horizontes do nosso conhecimento. Só que nós temos essa grande dificuldade, né, em enxergar um pouco mais. É igual aquela frase que eu repito sempre do Pequeno Príncipe, o essencial. Continua invisível aos olhos materiais. Ainda continua. Em pleno século XXI, ainda continua invisível aos nossos olhos. Nós ainda sofremos, nós ainda titubeamos, nós ainda nos enraivamos com algumas coisas, nós ainda ficamos, né, com conflitos, não só conflitos interiores, que é natural ter esses conflitos interiores, nesse caos interior, nesse momento que a gente está se descobrindo, né, que a gente só vai crescer, só vai realmente avançar quando a gente fizer algumas indagações e quebrar diversas coisas dentro da gente. Por isso que isso se dá quando esse caos se instala dentro da gente. Esses conflitos se instalam, mas mesmo assim nós criamos contendas com o outro. Nós não respeitamos o movimento do outro, né? Emmanuel nos diz no livro Centelhas de Luz que nós, quando Cristo nos conclamou a orar e vigiar, orar é para a gente e vigiar também, não é apontar o dedo para o outro, insinuando o mal, né? É no silêncio do interior, do nosso interior, como ele diz, substituir o mal pelo bem, porque nós não somos só bons e só maus, só luz e só trevas. Nós costumamos viver no 8 ou 80, nessas beiradas, mas nós somos os dois. Nós somos bons, nós somos maus, nós somos luz, nós somos trevas, nós somos claridão, nós somos sombras, nós somos uma junção dos dois. Uma vez que eu não aceito esse meu lado, essa minha inclinação, ainda que de raiva, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de ambição, eu tenho uma grande dificuldade de me aceitar, portanto eu crio uma barreira nesse processo de autoconhecimento. Então minha vida vai ser acidentes. Tudo que acontece são acidentes. É o destino, é isso que aconteceu, porque eu joguei pedra na cruz, é porque isso, não. Tudo isso são interações necessárias de um mundo de provas e expiações. Se a gente conseguir se desvencilhar, se desbloquear um pouquinho dessa matéria, se afastar um pouquinho e começar a enxergar, de fato, essas interações da vida de uma forma mais espiritual, se a gente conseguir se perceber espírito, se a gente conseguir já se perceber espírito, talvez a vida se torne mais amena. A proposta do autoconhecimento, a proposta da evolução, dessa ascensão que todos nós estamos fadados, como diz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior, todos nós estamos fadados à felicidade. A fatalidade da vida é a perfeição. Joana de Ângeles diz isso. Autodescobrimento, uma busca interior. A fatalidade da vida é a perfeição. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada um. É uma opção, é um caminho de cada um. A gente vai construindo, a gente vai caminhando, cai aqui, cai acolá, mas que a gente comece a observar, amanhã tem um novo dia, existem novas encarnações. Precisamos aproveitar ao máximo essa e tentar extrair o máximo de lições dela, porque as provas estão não nas coisas grandes, as provas estão nos milésimos de segundos que a gente está passando. Às vezes, a gente não consegue ter um controle, né, sobre nossa mente, por exemplo, não sobre os nossos pensamentos, mas sim sobre nossas ações. Esse é um exercício, porque os nossos pensamentos, eles vagueiam, é natural que isso ocorra. Silenciar a mente é como, talvez, parar um coração,
parou de bater, nós morremos. A mente, ela tem como função gerar pensamentos. E enquanto nós estamos aqui, talvez milhões de pensamentos passaram na nossa mente e talvez algum nos fisgou, algum nos levou, algum acabou nos conquistando e aí a gente perdeu alguns minutos. Às vezes uma conversa com alguém, às vezes lendo, às vezes assistindo um filme, a gente perde ali uns 5 minutos, puxa, eu estava distante. Se a gente conseguisse desvencilhar um pouco e escolher o pensamento que a gente quer seguir, aí sim, esse é um treino. Os espíritos que já chegaram à angelitude, os pensamentos vagueiam, diversos, mas eles escolhem qual pensamento eles querem seguir. Esse não, esse sim. Enquanto nós, ainda, que estamos aqui na Terra, somos fisgados a todo instante. Isso denota a grande dificuldade nossa de se sentir presente na vida, de se sentir com os 2 pés no chão, para tomarmos as nossas atitudes, nossas ações, porque nós mais reagimos do que agimos. Nós reagimos a tudo, nós temos um grande medo com o que as pessoas pensam da gente. É o que Erwin Goffman fala no livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, escrito em 1959. Os seres humanos têm uma grande preocupação na percepção que os outros têm dele. Por isso eles controlam suas ações, suas vozes, seus gestos. Por isso eu não posso gritar, eu tenho que vir com a roupa assim. Por quê? Porque os outros vão achar que eu sou assim, sou assado. Então essa tentativa de controlar a mente das pessoas sobre nós acaba nos adoecendo. Porque nós não temos gerência sobre as pessoas, nós não temos gerência sobre os pensamentos dos outros, muito menos sobre os atos dos outros. Mas os nossos nós deveríamos ter. Mas há uma preocupação muito grande do ser humano, mais com o comportamento dos outros do que o nosso. Os nossos guiados em detrimento da situação ao qual eles se encontram. Então, um convite para cada um de nós, tentar elucidar, assim como a evocação que a gente tratou aqui, um convite para a leitura do capítulo 11 desse livro Céu e Inferno, se faz necessário, para que a gente possa tentar descobrir ali as minúcias, ir ali nas referências, ir ali no livro de Isaías, ir no Levítico, no Deuteronômio, em tudo aquilo ali, e começar a nos esclarecer, porque a proposta do Espiritismo é justamente essa, nos esclarecer. E o nosso comportamento, que falamos aqui também, as nossas ações, nossos pensamentos, que a gente possa fazer um estudo minucioso também, de tudo que sai, toda a reação. A vida é a que acontece dentro da gente. Toda reação nossa, ela é algo que nos dá uma pista do que nós somos. Preste atenção em suas reações. O conjunto delas é o que você é. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de dizer, quem sou eu? Não sei. Preste atenção nas suas reações. Preste atenção como você lida com determinadas situações. E aí já começa uma pista, ou está ali, de fato, quem nós somos. Gratidão a todos vocês.